Amanhã vamos abordar pronomes pessoais e conjugação verbal. Conjugação verbal não daquela maneira que muitas vezes já acostumaram, digamos assim, ver nessas aulas que andam por aí. Não, nós vamos abordar os elementos chaves, variáveis e invariáveis, as regras gerais da conjugação de qualquer verbo, as divisões do verbo, os modos, né? Seja o futuro, o presente, assim como o pretérito, que é o passado, e as suas derivações, assim como interjeições. Então, vai ser um curso, uma aula da manhã muito rico. Por isso, não percam. Vai ser, portanto, vamos ter muitas novidades. No terceiro dia, nós vamos falar do sujeito, o predicado, frases nominais e frases verbais. Ok? Também vai ser um conteúdo recheado de vocabulário e frases curtas, assim como um pouco de conversa. Depois nós vamos começar já a lidar com as preposições, que normalmente são aqueles elementos que interligam as frases, que dão outro sentido, significado às orações e aí em diante. No último dia, nós vamos ver, então, a formação do singular, do plural, dual, né? Lembrando de que na língua árabe o plural começa a partir de 3. Então, duas pessoas ou dois objetos chama-se dual. Como é que é formado esses elementos? Como é que são formados, né? Esses elementos? E quais são as mudanças que sofrem em função da sua classificação morfológica dentro de uma frase? Então, esse vai ser, portanto, no último dia. Ficou alguma dúvida? Todo mundo consegue me ouvir? Professor Ali, boa noite. Eu sou o aluno José Osni. Vamos ao que nos interessa. Como primeira aula, nós dissemos que vamos abordar sobre pronomes demonstrativos. E antes de entrarmos logo, preciso, no mínimo, a gente se apresentar, a gente se saudar. E como é que nós saudamos alguém na língua árabe? Existem várias formas, tá? A mais comum, a mais conhecida é Assalamu alaikum. Então, eu tenho aqui Assalamu alaikum. Tá? É desta forma que as pessoas, normalmente, sejam elas muçulmanas, cristãs ou judias, mas que vivem nos países árabes, usam, portanto, Assalamu alaikum para poderem se saudar. E a resposta fica Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Tá. Tem outra forma de se saudar? Sim. Temos, por exemplo, Sabahul khair. Sabahul khair significa bom dia, né? No período da manhã. Sabahul al-khair. Está cumprimentando alguém. No período da manhã. Tá, bom dia. A resposta, só responde desta forma. Sabahul nur. Sabahul nur. Aqui eu tenho a resposta. Tá. No período da tarde, a partir de meio-dia até a noite, até meia-noite, a forma de se saudar ou cumprimentar é Masa'ul khair. Masa'ul khair, boa noite. Ou boa tarde também. Se você falar Masa'ul khair antes do pôr do sol, significa boa tarde. Se você falar Masa'ul khair depois do pôr do sol, significa boa noite. É só a lógica da coisa. Tá? A resposta, Masa'un nur. Masa'un nur. Essa é a resposta. Então, boa noite ou boa tarde. E assim nós temos estas formas de saudação. Tá? Bem, depois de nós saudarmos alguém que você conhece ou não conhece, vem a parte da apresentação. Ou seja, você gostaria de apresentar algumas coisas, né? E para apresentar algumas coisas, você precisa usar alguns pronomes demonstrativos. E como é que se chama pronomes demonstrativos na língua árabe? Chama-se Asma'ul Ishara. Essa é uma nomenclatura gramatical.
pronomes demonstrativos. Asma'u al-ishara. A palavra asma, asma é o plural. Isso aqui é o plural, significa nomes, né? Significa nomes no plural, ou pronomes, né? Pronomes. É o plural. Agora, o singular, ismo. Esse aqui é o singular. Chama-se ismo. Aqui eu tenho nome, neste caso. Então, asma'u, pronomes ou nome. Tá? Em seguida, nós temos, então, alguns substantivos. Por exemplo, هذا طالب العلم. É uma frase curta. هذا طالب العلم. O que está em azul, na verdade, ou são os pronomes demonstrativos, os que estão em azul. Tá. Quando eu digo هذا, eu estou a demonstrar, estou a dizer este. Então, seria um pronome demonstrativo singular masculino. Masculino em árabe, ou seja, usa-se para demonstrar tudo aquilo que estiver no singular e no masculino, mas em árabe. Pode ser objeto ou pode ser pessoa. Então, quando eu digo هذا طالب العلم, estou a dizer este é aluno ou estudante. Talibul ilmi significa aquela pessoa que pede o conhecimento, aquela pessoa que corre atrás do conhecimento. Então, chama-se estudante ou talibul ilmi. Hada talibul ilmi. Então, estou a demonstrar, este é um aluno. Então, como se chama Haza? Como é que se classifica Haza? Haza chama-se Ismul Ishara. Ismul Ishara. Ismul Isharat. Então, perceba que a classificação morfológica ou gramatical de Haza é Ismul Ishara. É assim que se classifica. Temos outro exemplo. هذا طالب المال. Segundo exemplo aqui embaixo. هذا طالب المال. Este é um comerciante. طالب المال é aquele que busca e corre atrás de riqueza. Pode ser comerciante, pode ser qualquer pessoa que vende ou compra. Chama-se طالب المال. هذا مكتب. Este é um escritório. A palavra maktabu aqui, maktabu, escritório, é aquele escritório, ou aquela mesa do escritório, melhor dizer, me desculpe. Maktabu é a mesa do escritório, não é a mesa que fica na sala de jantar, não é a mesa que nós usamos nas salas de reuniões, por exemplo, não. É a mesa que fica no escritório, chama-se maktab. Então, هذا مكتب وكرسي. E a interjeição wa significa que é normalmente aquela interjeição que liga entre duas frases, duas orações, ou duas palavras. Então, wa com fataha significa Então, e neste caso nós temos هذا مكتب, este é uma mesa do escritório, وهذا كرسي. Cursiyo é uma mesa, desculpe, uma cadeira. E uma cadeira. E depois temos هذا مدرس وهذا أستاذ. هذا مدرس, este é um professor, وهذا أستاذ, e este é um professor. Qual é a diferença entre os dois? Mudarrisun e ustad. Quando eu digo hada mudarrisu, o mudarrisu normalmente na língua árabe refere-se àquele professor que dá aula do ensino médio até ao fundamental. Ou mesmo
do pré-fundamental até o ensino médio. Esse chama-se mudarrisu. Ao passo que o professor, o Estado é aquele que dá aula, portanto, na universidade. O chamado doutor, né? É chamado Estado. Ok? E nós temos aqui raza, é um pronome demonstrativo usado para o singular masculino. Agora vamos ver um outro. Hadani talibani. Hadani talibani. Hadani talibani quer dizer estes são dois alunos. Então eu tenho Hadani, Hadani, Hadani. Hadani é o dual da palavra hada, né? Ou seja, aqui trata-se de duas pessoas. Duas pessoas. Hadani, do gênero masculino. Tem que ser homem. Vai. Então, quando eu quero me referir a duas pessoas ou dois homens, eu digo hadani. Então, sair do hada, que é o plural de um homem ou um objeto, hada talib. Este é um aluno. Então, hadani talibani, estes dois são dois alunos. Ok? Então, eu não posso usar o plural, não. Já que são dois. É o dual. Esses dois, ou esse dual, é hadani. Aqui é hadani, quer dizer, dois ou duas coisas ou duas pessoas do gênero masculino. Tudo bom. Mas não é apenas este hadani. Existe também outra forma, ou outro hada, que seria hadaini. Que eu não trouxe lá. Hadaini também é dual, refere-se a duas pessoas, mais uma vez. Então, eu posso dizer hadani talibani, ou posso dizer hadaini talibaini. Né? Hadaini talibaini. Vou apagar aqui, para deixar bem claro. Então, aqui eu tenho hadaini, estes, talibaini. 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 Hadani talibaini. Eu estou a dizer que esses são dois alunos também. Professora, a pergunta é: quando é que nós usamos hadani talibani, ou hadani, melhor dizer, e quando é que nós usamos hadaini? Essa é a dúvida de ouro, a pergunta de ouro. Tá? Bem, vou dar uma pincelada, mas depois nós vamos ter uma aula que vai responder em detalhes essa diferença. Uma pincelada que seria a seguinte: quando se trata do sujeito, neste caso, eu estou a dizer que talibani aqui é o sujeito da frase. Então, eu vou usar hadani, porque é o sujeito. Quando esses dois alunos são predicados, ou seja, são classificados como predicado, o que é predicado? É aquele que sofre a ação do verbo. Né? A ação do verbo. Então, neste caso, por ser predicado ou por sofrer a ação do verbo, estou a falar de dois alunos, ou duas pessoas, neste caso, ou duas coisas. Né? Então, por ser predicado, eu vou usar hadaini talibaini. Então, hadaini se usa para predicado, ou seja, quando sofre a ação, a pessoa que eu estou a demonstrar sofre a ação, enquanto hadani é o sujeito da ação, ele é que executa a ação. Então, seria mais ou menos isso. Agora, no que diz respeito à sua
tradução ou significado, digamos assim, é a mesma coisa, que significa Hadan, quer dizer, dois, estes dois, e Hadaini, estes dois. Isso né? Então, não fiquem preocupados em relação a isso. Agora, como é que se forma o dual? Como é que eu consigo formar dual? Percebam, acho que eu trouxe lá à frente, não. Então, vou voltar. Pensei que eu tivesse colocado lá à frente. Como é que se forma o dual? Vamos lá ver a formação do dual. Eu tenho Talib, não, tenho Haza, primeiro. O dual dele é Hadani. Hadani ou Hadaini. Este é o dual. Hadani ou Hadaini. Certo? Tá. Tenho, então, vou usar o mesmo exemplo para vocês poderem entender melhor. Tem a palavra Tualibo. Tualibo. Singular. Hada Tualibun. Este é um aluno, neste caso. Certo? Agora, eu quero dizer que estes são dois alunos. Como é que eu vou formar, né, a dual? Dual forma-se através da adição ou inclusão de dois elementos à palavra, ao substantivo ou ao demonstrativo. Tá? Quais são esses elementos? Vou colocar aqui em outra cor. No caso, é alif e nun ou ya. Aqui temos ya com sukun e nun. Alif, nun com kasra e nun com kasra também. Então, eu quero formar o dual. O que eu vou fazer? Eu pego a palavra original no singular e esta palavra vou adicionar um desses elementos. Se, por exemplo, a palavra estiver como sujeito, né, eu vou usar alif, nun, junto com a palavra. Neste caso, eu tenho a palavra Tualibo e, se eu quiser colocar no dual, é apenas adicionar alif e o nun, e fica Tualibani. Vamos ver? Vamos ver. Então, aqui mais alif e nun. E isto fica desta forma. Tualibani. Tualibani. Que é a mesma forma que nós encontramos, portanto, nos nossos exemplos. Perceberam de que aqui eu tenho nun com sukun ou alif e o nun com kasra. Tá? Ao passo que Tualibu termina com ba e dhamma. Quando vou colocar ou passar para o dual, eu vou ter que acrescentar alif e nun com kasra. E antes de alif, eu tinha aqui no dhamma. Esse dhamma vai passar para fatha. Dhamma passa para fatha. Ok? Então, mesma coisa se for o dual que representa, neste caso, o predicado. O que eu vou fazer? Eu vou usar ya com sukun e nun com kasra, adicionar na palavra. Ou seja, poderia ser também desta forma. Hadaini, Tualibaini. Tualiba. Aqui
Eu vou colocar, então, o sinal do dual. No, ya com nun. Né? E assim fica 2 alunos. Então, usando esses elementos, eu consigo formar o dual. Então, o dual é formado através desses 2 elementos. Tá? Vamos ver outro exemplo. A palavra qalam. Aqui nós temos qalam. Qalamun, hada qalamun. Esta é uma caneta. Hada qalamun. Esta é uma caneta. Agora quero dizer, estas são 2 canetas. Então, vou usar a palavra qalam. Qalam, mais uma vez. Mais alif e nun, que são o sinal de dual, alif e nun, com kasra, e isto é igual a qalamani. Qalamani. Então, aqui eu tenho esses 2 elementos que indicam o dual. Dual. Desta forma, portanto, eu consigo formar dual. Para terminar estes exemplos, nós temos kitabo. Opa, desculpe. Temos a palavra kitabo, né? Kitabani, são 2 livros. Então, eu quero formar o dual. Haza kitabun. No caso aqui, kitabun, esse é o singular masculino. Agora, quero formar já dual, fica kitabani. Ou pode ser também kitabaini, conforme acabei de explicar. Kitabaini. Tudo isso significa 2 livros. Kitabaini. 2 livros. O que é que muda? Neste caso aqui, kitabani trata-se do sujeito, ou seja, quando o livro vem como sujeito, ou está no início da frase, aquilo que nós chamamos de frases nominais, quando ele representa como o elemento de uma frase nominal, que é o nome. Então, vem no início da frase. Ao passo que kitabaini, neste caso, seria 2 livros, mas sofrendo ação do verbo. Neste caso, seria o predicado. Okay? Então, assim, eu, por exemplo, tenho outra palavra, hadani qitwani. Qitun significa gato. Qitun, quer dizer gato. Então, gato, no singular, colocar aqui a palavra qitun no singular, para que vocês possam conhecer. Qitun significa gato. Agora, 2 gatos, qitwani. 2 gatos. E a palavra kalbani, 2 cachorros. O seu singular é kalbu. Kalbu significa cachorro. Ok? E assim eu consigo formar o dual. Fácil? Bem fácil. Prosseguindo. Qualquer dúvida, gente. E aqui tenho, no caso de dhalika. Dhalik é um pronome demonstrativo também, que é usado para indicar ou demonstrar algo que está longe. Então, eu digo dhalika, uma coisa que está distante, aquele, mas esteja no masculino, singular. Digo dhalik. Agora, tem outro que é zaka. Zaka é também
é o mesmo pronome. Ou seja, você pode usar zalika ou pode usar zaka. É a mesma coisa, o mesmo significado. Atamru, zalika, tamru, al-lazizu. Atamru é tamara. Tamara. Al-lazizu significa saborosa. Tâmara saborosa. Aquela tâmara é saborosa, né? Aquela tâmara saborosa. Não é saborosa, não. A tradução é aquela tâmara saborosa. Aquela tâmara saborosa. É isso aqui. E temos aqui Zaka ou Zaka al-Abu. Al-Abu significa pai. Mujtahidun mujtahidu é aquele que se esforça muito, né? Que sacrifica. Sacrificante, né? Mujtahidu é dizer sacrificante. Mujtahidu. Então, aqui tem um pronome demonstrativo masculino singular. Aqui outros exemplos. Zalika ou Zaka al-hatifu qadimun jiddan. Al-hatifu significa telefone. Então, era aqueles telefones fixos que hoje em dia praticamente pouca gente usa. Então, chama-se al-hatifu. Ao passo que o telefone que nós, né, o celular é mahmul ou jawal, tem outro nome. Qadimun quer dizer antigo, jiddan, muito. Quando você diz, como é que, quer dizer, qual é a importância do uso do termo jiddan? Jiddan, né? Jiddan. Jiddan é um elemento que é usado para reforçar alguma ideia, ou você demonstrar a multiplicidade de uma coisa, ou de uma característica. Aquilo que dá ênfase, que demonstra que a coisa é muita. Então, você diz jiddan. Então, quer dizer, kabirun jiddan, haza kabirun jiddan, muito grande. Né? Quando eu kabirun, tá? Kabirun jiddan. Quer dizer, muito grande. Né? Por quê? Os árabes normalmente não usam a palavra. Tem outra palavra que significa muito, que não é jiddan. Né? Kathir. Kathir significa. Kathir quer dizer muito. Kathirun. Kathirun quer dizer muito. Só que este muito normalmente difere com jiddan, tanto no seu uso, assim como no seu significado simbólico. Então, na língua árabe não se diz kabirun, kathirun, tipo, muito grande. Kathirun, kabirun, muito grande. Não se fala isso. Okay? Mas seria uma outra aula, para não confundir. Tanto, o que eu queria enfatizar neste caso seria a palavra jiddan, como é que ou nós usamos, ou como é que pode ser usada. Em seguida, temos o outro exemplo, Zaka ou Zalika al-ibnu muhazzabu. Aquele é o filho, al-ibnu, que significa o filho, muhazzabu, educado. Muhazzabu significa educado, né, que tem uma boa educação. E depois temos haula, significa estes, tullabun. Tullabo é o plural de tualibu. Tullabo, o plural de tualibu, que é tullabo. E tualabatu também é o plural de tualibu. Então, a palavra tualibu, o aluno ou estudante, tem duas palavras no plural. O plural de tualib pode ser tullabun ou tualabatu. É a mesma coisa. Então, estou a dizer, estes são alunos. E aqui eu digo, aqui embaixo, ulai, não, vou prosseguir aqui. O outro exemplo, haulai, estes,
Ummalu masna'i sukar. Estes são trabalhadores. Ummalu significa trabalhadores. Masna'i, fábrica. Masna'i, fábrica. Açúcar, de açúcar. Lembrando de que a palavra açúcar, que nós usamos na língua portuguesa, é de origem árabe. Então, significa açúcar, deriva-se desta palavra. Açúcar, que é o que você gosta de comer com o bolo. A origem dessa palavra é essa aqui, ó. Açúcar. Tá? Ulaika, ulama ulfizia. Ulaika é um outro pronome demonstrativo. Aqueles. Aqueles. Né? Ulama são cientistas. Al-fizia, da física. Aqueles são cientistas, ulaika, aqueles, ulama, cientistas, al-fiziai, da física. Ulaika al-banatu, aqueles são mulheres ou meninas, al-banatu, meninas. Então, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que os pronomes demonstrativos, haula, haula, haula e ulaika, e ulaika são usados tanto para demonstrar demonstrar pessoas, né? Sobretudo pessoas, é usado para demonstrar pessoas, não objetos. Então, usa-se para demonstrar pessoas que estejam no plural, masculino ou feminino. Então, usa-se para o masculino, assim como para o feminino. Vocês podem ver aqui, eu tenho 2 exemplos. Tá? Ulama é o plural de alim, é o plural de cientistas, no plural, masculino. Banat, meninas. Aqui eu tenho já o feminino. E foi usado o mesmo pronome demonstrativo. Assim como pode também ser usado haulai banat. Eu posso usar haulai banatu. Significa estes são ou estas são meninas. Ou aquelas são meninas. Então você pode usar haulai ou ulaika tanto para o masculino, assim como o feminino plural. Agora depois nós vamos ver então as outras formas dos pronomes demonstrativos, no caso, no feminino. Mas, antes de eu prosseguir, eu gostaria de dar uma pequena pausa agora, tá? Para tomar uma aguinha e voltamos daqui a uns 10 minutos.